Capítulo 14, função educativa da dor. Uma coisa que ninguém gosta, né? Ninguém gosta da dor. Nós vamos tentar entender hoje o porquê da dor, por que que ela existe e por que que nós devemos respeitá-la, né, quando ela aparece em nós, né? Não deveria aparecer, mas ela aparece de vez em quando. Reflexão. Eu vou ler a reflexão e depois eu vou pedir para vocês me ajudar a ler capítulo por capítulo. Pode ser? Capítulo não, item por item. Reflexão. É possível uma humanidade sem dores? Pergunta, questionamento. A polêmica está lançada. Um Deus infinitamente bom, justo e misericordioso não pode tirar seus filhos das dores, doenças e sofrimentos? Também é outro questionamento, uma provocação aí. Todo esse estado de coisas seria um castigo divino? Todo esse seria a ira de Deus sobre aqueles que não lhes obedecem? Ou existe um fator oculto por detrás de todo este sofrimento humano? A dor como elemento educativo seria uma possível explicação? A dor seria somente para os elementos diretamente vinculados ao sofrimento ou as suas relações também seriam afetadas? Que culpas teria estes? Bom, essa reflexão, na realidade, não é uma reflexão, são várias reflexões dentro de uma reflexão, dentro de um texto de reflexão. Cada pergunta cabe uma resposta, né? Cabe uma resposta pela autorreflexão, ou pela reflexão que nós vamos fazer ao longo das leituras aqui, da nossa interpretação. Mas, efetivamente, a primeira provocação é a mais contundente, né? É possível uma humanidade sem dores? Essa é a mais provocativa de todas. Bom, vamos lendo os trechinhos à frente, e eu diria que a gente vai respondendo aos pouquinhos a essas reflexões. Se faltar alguma reflexão para ser respondida, a gente retorna aqui à reflexão, ok? Então, eu Perfeito. vou pedir para alguém, por gentileza, ler a introdução. Posso ler. Por favor. 14.1 Introdução. O objetivo desse capítulo é investigar o fenômeno dor como função pedagógica. Levar-nos a refletir se seria essa forma de sensação um instrumento obrigatório da lei de justiça na evolução do espírito encarnado. E o sofrimento seria opcional? Acho que o custódio Não, só voltou. Na bem obra A pouquinho. Grande Síntese, de Pietro Ubaldi, psicografando a entidade e sua voz, afirma: o homem ainda preso aos instintos primordiais do furto, da guerra, é necessário que ele atravesse dores terríveis, porque só estas poderão fazer-lhe mudar, abalando-lhe a consciência. Essas palavras de sua voz nos direcionam a um fato controverso. A dor é a mola promotora da evolução, e esta progressivamente procederá à diminuição da dor. A dor acompanha o homem muito de perto na sua existência terrena. Porque ela existe, veremos que se trata de uma lei natural de reequilíbrio e educação. A dor e o prazer são duas formas extremas da sensação. Para suprimir uma ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. Elas são inseparáveis e ambas necessárias à educação do ser. Não. Nessa introdução, a gente vai lembrar que nós gostamos de dor, efetivamente, né?
nós temos um outro problema com relação à dor, que dor para nós é castigo, né? Quando nós somos crianças, de um modo geral, os pais, os pais, quando a gente fazia uma malandragem, eu fiz muitas, meu pai colocava a gente de castigo, meu pai e minha mãe, a gente de castigo, quando não pegava uma cinta e aplicava algumas dores, né? Dores lombares, um pouco mais abaixo do lombar, tal, para que essa dor fosse lembrada a cada vez que eu tivesse a tentação de promover aquela bobagem que eu tinha feito. Naquela época, eu não acredito que seja diferente hoje, era chamado de castigo. Vai ficar de castigo e além do castigo você ainda tem a dor para você lembrar do castigo que você está levando. Quando a gente cresce, fica um pouquinho mais adulto, como hoje, por exemplo, a dor persiste na nossa consciência, no nosso inconsciente. Então, tudo que acontece com dor, é, ela vem como castigo. A dor para nós parece inconscientemente como castigo. Isso não é bom, isso não é bom. E às vezes, e muitas vezes, você esquece de utilizar a dor como um processo educativo pelo fato de ser um castigo. Como é que eu vou me educar num processo onde eu sinto dor pelo castigo, pela bobagem que eu fiz? Pensando que eu tive isso lá na minha infância. Ninguém me ensinava que aquela dor era uma dor educativa, era uma dor de castigo, pelo que eu fiz, e não pelo que eu não deveria fazer em seguida, né? A educação você está sendo castigado, ou seja, está sofrendo dores, para que você não volte a fazer as bobagens que você fez. Mas não era isso, né? A gente sofria as dores por aquilo que eu tenha feito e não por aquilo que eu não deveria fazer. O processo é inverso. E hoje, eu diria que inconscientemente, eu penso assim, mas eu tento reverter isso a cada instante, mas de qualquer maneira não é simples, né? O inconsciente sempre te revela assim: nossa, eu fiz alguma bobagem, por isso estou sofrendo. Não é, né? Estou sofrendo para que eu não repita a bobagem que eu fiz. E eu já fiz. Não tem mais o que refazer aquilo que eu já fiz. Está feito. Então, a gente precisa se conscientizar de que não é castigo, é efetivamente uma forma educativa que o nosso pai tem como modus operandi para ajudar-nos a fazer reflexões a respeito do que nós passamos no nosso dia a dia. E ele é tão maravilhoso que se você, ele é igual a onda do mar. Ele, se você não aprende, ele vem e tenta te ensinar de novo. E aí você sente aquele baque de novo. É Até a uma hora que você escola aprende. constante. É, Uhum. Patrícia, Eu ia falar que como essas coisas estão todas ligadas realmente com a nossa infância, né? É lógico que as gerações vão evoluindo, né? Meu pai e minha mãe, graças a Deus, nunca bateram na gente. Mas do jeito que meu pai olhava, eu já chorava, né? Só de olhar eu já falava, ai, já. E, e sempre foi dessa forma como você está falando, né? Era por algo que a gente tinha feito. E não por algo que, assim, não faça mais isso, né? A gente entendia, lógico, tipo, se eu fizer isso de novo, eu vou ganhar aquele olhar de novo de reprovação, né, de bronca, né, mas não era assim que a gente entendia, né? A gente entendia exatamente dessa forma, né? Foi por algo que eu fiz. E aí a gente vem alimentando isso. Aí chega num determinado momento que, sei lá, cai a ficha, a gente começa a estudar, a gente começa a se autoconhecer, né? E quantas coisas a gente não traz aqui, agora a gente precisa reformular tudo isso, né? Ressignificar tudo isso, porque a gente, né? O que que de fato queria dizer aquele olhar? Era uma reprovação? Era algo não faça mais isso? Era
né? Porque cada um, eu interpretava de um jeito, meu irmão de outro, né? Meu irmão dali meia hora tava fazendo tudo de novo, né? Para ele, né? E eu Só um olhar, né? né, naquela coisa de, putz, não fui perfeita, eu desapontei, eu, nossa, não gostou, né? Toda aquela questão que a gente acaba trazendo para a vida, até que a gente aprende que a dor é um aprendizado mesmo. Essa reflexão, ainda hoje, Patrícia, ainda hoje, eu sinto dificuldade eh, de pensar, eu diria assim, no automático. Eu tenho que trazer isso para mim e fazer uma, uma conversão da dor, tentando entender a dor como um processo educativo. Eu tenho que fazer um esforço mental para isso. Porque ela está tão forte, tão encravada no meu inconsciente que é, é pela bobagem que eu fiz e não pela bobagem que eu não deveria fazer, não pelo processo educativo em si. É como se a gente tivesse que colocar Eu um adaptador, né? um tradutor, é um tradutor, né? Mais ou menos isso. Eu vejo isso na criançada. Hoje eu tenho netos, né? Então, meus filhos sofreram as mesmas intempéries que eu sofri quando tinha infância. Os meus netos, eu vejo neles e eu vejo os meus filhos tratando eles da mesma forma que eu fui tratado e da mesma forma que eu os tratei, castigando por uma bobagem que ele fez e não ensinando ele numa bobagem que ele não deveria fazer lá na frente, que é o processo educativo, né? Porque a criança não faz uma reflexão do futuro, ela faz uma reflexão do passado só. E nós aprendemos a fazer reflexões de passado e não de futuro. É mais complexo do que a gente imagina. Por mais que a gente estude, leia, compreenda a ideia de Deus, do processo educativo, no automático não sai. Bom, eu tenho dificuldade no automático. Claro que eu faço no sentido, no manual, na reflexão, na autorreflexão, assim, com esforço próprio, porque eu sei, né? Eu sei que eu sei, mas não é automático, não é automático. Aí você começa a exigir que as crianças tenham isso, os jovens tenham isso, mas daí é pau, é a pau. Então, é É, mais complicado, é mais complexo do que a gente imagina esse processo educativo. Fala, Iraia. eu estou achando legal vocês abordarem o tema, especialmente numa fase da infância, né? E que dá para a gente se utilizar de alguns chavões, alguns ditados, ou seja, quem não aprende no amor, aprende na dor, não é isso? Outro é quem bate e esquece, quem apanha, tá aí o depoimento de vocês dois, lembram. Só que a nossa tendência é lembrar da dor, né? Parece que vem aquele arrepio da lambada que a gente levou. Não é É isso? o Só que a castigo, gente né? esquece, a gente não analisa o motivo. A gente não Isso. analisa o motivo. Então, a dor nada. E por que que ela é educativa? Porque o seu cérebro vai lembrar o que que você fez, não detalhadamente. Ah, porque eu fui lá igual uma vez eu peguei um carretel mesmo usado no lixo. Nós tínhamos um quintal contíguo quando eu era criança e eu achei um carretelzinho bonito, carretel mesmo. E eu levei para casa e vai provar para meu pai que aquilo não foi um furto que eu fiz do meu vizinho, porque estava no lixo. Então, isso nunca saiu da minha memória. Mas eu ele me ameaçou bater, eu não lembro mais, mas eu não ficou lembrança de uma eventual dor. Me ficou lembrança do certo e o errado. E o que que é o certo e o errado? O certo e o errado é uma confirmação ou desvio de um padrão. E o que que é o padrão? É o que é considerado certo, lembrando que o anzol, para ser direito, ele tem que ser torto. Então, e se o padrão estiver errado? Então, isso daí a gente traz na vida adulta e serve como uma aprendizagem, sim, não é? Então, eu acho que por isso que ela tem uma função educativa. E aqui eu quero me valer dessa oportunidade para dizer o seguinte: eu tinha um ditado assim que eu criei, um conceito meu que felicidade é a ausência da dor. Lógico que não foi numa mera leitura que eu fiz desse capítulo espetacular, mas eu vou refletindo até com a minha própria idade, que eu diria que felicidade é a presença da dor, pim, 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 também.
porque só o prazer vira ócio, vira céu, paraíso, não. Então a dor é um mal necessário, vamos dizer assim, por isso que ela é educativa. Então aquele conceito meu foi para o brejo de que felicidade é a ausência da dor, seja somática, né, ou seja psíquica. Mas hoje eu acho que a própria experiência que vai estar num capítulo aqui, num item na frente, nós vamos ler daqui a pouco, que a idade vai nos dando a sabedoria para entender e conviver com a dor. Seja bem-vinda a dor. Que me diga essa última e recente situação que eu vivi. Eu vivi a dor num diagnóstico, acho que já até falei nesse depoimento aqui para o grupo na aula passada, mas vivi a alegria e o prazer de ter aprendido com a dor, viram a necessidade simultânea da existência da dor. Então, felicidade é a presença da dor e a presença do prazer alternadamente, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Bom, bom. Bom, aproveitando que você está aí entusiasmado com a dor e com o amor, você pode ler o próximo capítulo para nós? Opa, para já, muito prazer. Capítulo 4, Dois, Amor e Dor. Eu até pus em vermelho aqui ao lado que eu li, pois ideias sobre paraíso pós-túmulo. Então, amor e dor. Outra contradição aparente é que tudo que vive neste mundo, natureza, animal e homem, sofrem. Todavia, o amor é a lei do universo e por amor foi Deus que formou os seres. Essa contradição é um problema angustioso que perturba os pensadores e os leva à dúvida e ao pessimismo. Quando ela atinge as profundezas do ser, faz de lá saírem os gritos eloquentes, os poderosos apelos que comovem e arrastam multidões. A sensibilidade se aflora. Os grandes vultos da humanidade são aqueles que passaram pelas mais fortes dores e que, além de superá-las, as transformaram em atos de amor. Estes, aliás, foram despertados pelos sofrimentos. São necessários os infortúnios e as angústias para fazer a alma despertar as sensibilidades adormecidas. Os pais, por amor, castigam seus filhos quando estes abusam em suas vontades. O castigo, por vezes, é acompanhado com angústia pelos progenitores. Eles sabem da importância daquilo. Por outro lado, quando permitem, estão se comprometendo com o futuro que produzem aos seus filhos. É isso, né? O amor e a dor, eles têm uma linha tênue, né? Tênua, ou tênue, porque quando você sente dor, o amor cai fora, ele pula longe, né? Porque como é que você sente amor na dor? E quem sente amor na dor tem um problema psicológico aí, né? Psiquiátrico aí. Na realidade, na dor não tem amor, mas na dor contém o amor. Na própria essência da dor, ela está contido o amor, porque é a partir dela que você vai se aprimorar como ser humano e você deveria ou vai, né, aprender, criar a sua, é, florescer a tua essência de maneira a você se tornar um ser espiritual mais elevado. Com isto, você eleva o teu amor. Portanto, o amor está contido na dor, embora a gente esqueça dele enquanto dor, né? Enquanto estiver na dor, enquanto ela permanece em nós. Porque essa dor que nós estamos falando é muito mais agressiva no lado material, ainda voltando na coisa material que nós entendemos bem. Os castigos, as dores, né, os sofrimentos que a gente sente é pela matéria e não muito pouco pelo espírito, que a gente consegue identificar muito mais na matéria do que a dor espiritual, que é muito mais agressiva, e ela é só muito agressiva, voltando outra vez ao que tínhamos falado lá atrás, que nós não temos conhecimento ainda suficiente para entender a composição espiritual, como eu lido com o espírito.
Então a gente transfere essa dor para a matéria e faz dela um sofrimento, enquanto que não deveria ser o sofrimento, deveria ser a busca da essência do amor contido na dor. Fala, Patrícia. Não, eu estou lendo aqui o que o Abelardo colocou no chat, né? Ele colocou: assim como a dor é educativa, ela também pode provocar revolta dependendo da sua aplicabilidade. Eu acho que não é sobre a aplicabilidade da dor, né? É sobre como nós recebemos. A gente pode receber ela como educativa ou a gente se revoltar pela nossa ignorância de não conhecer, e por isso nós estamos aqui estudando, para a gente conhecer e fazer esse esforço de colocar em prática. Aí ele continuou aqui, mas eu não entendi, né? O dizer que o sofrimento é opcional e mister que o indivíduo tenha tal discernimento e compreensão do sentido da vida. Aí eu não consegui entender o que ele quis dizer. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: a dor é para todos, o sofrimento é de cada um, é a forma como se encara a dor. É isso que ele está dizendo. E ele está Ah, antecipando o spoiler da conclusão, né, do capítulo, realmente. O que acontece, de um modo geral, é a mesma experiência que nós falamos aí em termos de infância. Muitas vezes você é castigado, ou o pai dá as broncas, pai e a mãe dá as broncas, sem que a criança ou o jovem tenha ideia do que ele fez. Ele simplesmente é bronqueado, né? Dado a bronca pesada em cima dele, às vezes pesada demais para ele que cometeu a bobagem, mas para o pai e para a mãe não, porque o pai e a mãe têm uma compreensão da bobagem que ele fez. Então, o castigo ou a dor, eu diria assim, que está próximo do equilíbrio, é equivalente à bobagem que ele fez. Mas para a criança não é, porque ela não tem essa compreensão. Então, é sempre mais do que ele merece. Jamais você vai perguntar para uma criança: você viu que você levou 3 cintadas. Você sabe por quê? Ah, porque eu falei um palavrão. Então, você aprendeu? Mas eu não mereci os 3 cintadas. Foi só um palavrão. Para ela é uma coisa que não tem o sentido de merecimento da dor que ela passou por um simples palavrão que ela repetiu sem sentido muitas vezes. Ela nem sabe que palavrão é aquele. Ela simplesmente repetiu uma bobagem. Então, isso leva ao a, agora como adulto, nós também temos o nosso sofrimento, e quando eu sofro, eu faço uma reflexão do que eu fiz para ter essa dor, né? Digamos que eu consiga chegar no na bobagem que eu fiz. Ah, foi por isso, por isso. Nossa, por aquela pequena bobagem, um sofrimento desse tamanho, uma dor desse tamanho, eu não merecia tanto. Deus foi injusto comigo. Percebe essa analogia? Então, é que eu não compreendo que aquela dor está equivalente à bobagem que eu fiz. É mais difícil de compreender, porque provavelmente eu não compreendo a bobagem, eu compreendo a dor, que ela realmente ela provoca a dor, né? Ela é sofrimento, por princípio. Então, quando adulto também a gente sente isso. Então, não é tão fácil, tão simples. É emblemático. Hoje, repetindo, a gente precisa de fazer uma reflexão muito forte para nós entendermos muito bem o que é isso. Como se dá esse processo educativo, pensando na dor como o processo educativo em si, né? E o amor está contido. Ao longo do tempo, você percebe que o amor está contido. Na hora, nem tanto, mas depois a gente percebe. O Abelardo pode falar também o que ele escreveu aí, se ele quer discutir um pouco mais. Ele escreveu lá: como é possível o espírito sentir dor se nem sabemos da sua real natureza? Isso mesmo.
A dor espiritual é uma dor diferente da dor material, né? Vem em forma de angústia, vem em forma de tristeza, vem outras, vem algumas emoções que é que vêm que vem mais consciente ou até inconsciente, mas não é uma dor material, né? E essa dor espiritual, em alguns momentos, é muito difícil de você tirar de você, tirar fora, né? Por exemplo, solidão, né? O processo de solidão é um processo de dor espiritual. Não é fácil você conter uma solidão, uma angústia, uma ansiedade, essas dores. A gente corre muito para busca de auxílio externo, né? De psicólogo, psiquiatra, psicanalista, pessoas que possam ajudar a gente, porque essa dor nós não conseguimos compreender. E o Abelard tem razão. Se nem sabemos a natureza do espírito, como é que a gente vai conter a dor espiritual? Também não é fácil. Então, eu diria assim, na dúvida, escolha a dor material, que ela nós sabemos conter, ela nós sabemos controlar. Nós temos domínio na matéria, mas não temos o domínio do espírito. Ok? Algum pitaco mais? Aproveitem, aproveitem. É hora de botar para fora o que pensa. Filósofo é para isto. Não? Vamos ver o próximo pedacinho, então, quem sabe aqui sim. Função da dor. O 14.3. Quem pode ler, por favor? Eu posso ler. Vamos lá. O calor, a temperatura e a pressão é que dão forma ao metal e, da mesma maneira, as dores físicas e psíquicas moldam a alma. Elas proporcionam a tenacidade, a persistência e a vontade de luta. A dor forja o caráter, o sofrimento abranda a agressividade e o aguilhão atenua o orgulho. É muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom, bom no sentido de criar hábitos salutares e benfazejos. Cada um de nós gostaria de conduzir a vida conforme a sua vontade, e certamente escolheria os caminhos do ócio e da inércia que acanham o coração quando cria situações de outros fazerem as suas tarefas. O dinamismo e a criatividade dão o sabor do sucesso e da felicidade ao nosso íntimo. Esta sensação está vinculada ao esforço interior que produz a mudança. Esta se atrela, por sua vez, aos sacrifícios do corpo físico. É isso. O que seja dor, né? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. Aqui ele diz: o calor, a temperatura e a pressão dão forma ao metal. Para a gente transformar uma barra ou um pedaço de metal qualquer em alguma coisa útil para nós, ele precisa sofrer dores. Dores no Figurado. sentido alegórico aí, né? Da, para moldar a metal em alguma coisa que seja útil. Exemplo, uma barra de aço para se transformar numa faca, né, ela precisa sofrer um bocado de martelo e fogo, temperatura. Então, ela precisa, essa dor do metal transforma numa faca útil e bonita, admirada. Essa relação que ele faz aqui com relação à função da dor serve para nós também, lembrando que essa função ainda é material. Quando nós sofremos ah, alguma dor, essa dor deveria e deve forjar o nosso caráter, né? A nossa moral. Deveríamos estar mais fortes moralmente em função da dor. Claro que se não tiver, aqui ele deixa bem claro, né, que se não tiver a dor ou não tiver um impulso para que a gente possa se transformar em alguma coisa útil, ou
quando falo alguma coisa, um ser útil para a humanidade, eu vou viver no ócio, eu vou viver na tranquilidade. Nós somos provocados a fazer alguma coisa por nós e pelos outros. Eu preciso de forjar o meu ser. Como eu forjo a minha matéria para ser transformada em um ser humano útil, eu, junto com isso, deveria estar forjando também o meu espírito. Novamente, como não anda num sincronismo muito bom matéria e espírito, há sempre o sofrimento maior do corpo na matéria, para que a gente possa refletir em cima do espírito e fazer essa transformação do espírito junto com a matéria. Como nem sempre acontece isso toda hora, as dores vêm a mais a miúde. Aí vem aquela frase, né, que eu acho que alguém já falou no começo. A dor é obrigatória, o sofrimento é opcional. Então, eu não preciso sofrer com a dor, desde que eu a compreenda. Qual é o sentido da dor? Se eu Exatamente. compreender o sentido da dor, eu utilizo a dor para que eu possa me transformar, tanto espiritual como material. Se eu não entender a dor, eu vou sempre ser um ser lamentoso. Vou criticar, vou dizer que Deus é injusto, que eu sou um ser bonzinho, sou ótimo, sou fantástico, sou maravilhoso, e que Deus não está enxergando esse pobre desse ser aqui sofrendo, né, demais, porque eu não entendi ainda o que é dor ou para que serve a dor. Essa é a função verdadeira da dor em nós. A pergunta que cabe aqui nesse parágrafo, eu não sei se nos próximos ele não vai falar aqui, não vai, mas a pergunta que cabe aqui é assim: eu só moldo o meu caráter, eu só moldo o meu ser humano, o meu ser humano com a dor, ou eu posso fazê-lo sem dor? Esse é o questionamento. Tem gente que precisa de mais dores do que outros. Tem gente que precisa de dores intensas ao longo da vida. Ela sofre muito, sofre no sentido de ter dor constantes ao longo do tempo. Passa lá 10, 12, 15, 20, 30 anos sofrendo com as dores e ela precisa disso. E outros vivem uma vida muito mais Faço não amena, poder muito nada. mais tranquila, muito mais tranquila. Esses dois seres crescem na mesma velocidade ou não crescem na mesma velocidade? O que vocês acham? É. Posso falar? Ah, Eu penso que, assim como Kardec disse que, né, a nossa evolução intelectual não acompanha, né, a nossa evolução moral, dá para a gente dizer, né, fazendo uma analogia, que não é pela intensidade de dor que vai depender esta ou aquela evolução do nosso caráter. Aí vai depender todo de uma contextualização, a interpretação, aceitação, etc., né? Eu, inclusive, anotei aqui, eu tinha questão de, quando você falou que a dor, né, o calor, tal, as dores físicas e psíquicas moldam a alma, né? Elas proporcionam a tenacidade, a persistência, a vontade de luta. Aí eu escrevi aqui, uma das formas que a gente precisa dessa dor, vamos dizer, é necessária, porque senão cairia num ócio que a gente escreveu lá em cima, do pós-túmulo. Eu escrevi aqui, o sândalo perfuma o machado que o fere. Então, olha só, ele devolve o perfume ao machado que o fere. É uma baita figura de que a dor é necessária, né? Então, a gente tem que ser grato a esta dor, porque ela vai nos forjar o caráter sempre voltado para o bem. E outra anotação que eu coloquei foi a questão que eu até falei errado na leitura anterior, eu falei que eu tinha anotado, mas vale para esse item que a, a Tati leu, que é a questão do pós-túmulo. Aqui dá para a gente filosofar sobre a questão de religiões, nosso pensamento, quando diz assim, né, ó, cada um de nós, isso aqui está no primeiro, segundo
quarto parágrafo desse 14 e 13. Cada um de nós gostaria de conduzir a vida conforme sua vontade, e certamente escolheria os caminhos do ócio e da inércia. Ó, mais uma prova de que a dor e o trabalho, para quem entende que o trabalho é dor, é trabalhoso, vamos falar assim, pleonasticamente, está aqui uma prova de que não, imagina se o pós-túmulo lá no plano espiritual, o céu fosse o ócio, a Guajardim, seria uma dor tremenda, olha só o paradoxo. Não teria lógica. Então, aqui, né? Então, essa escolha é uma falsa opção. Tem que aceitar a dor, inclusive no plano espiritual. Essa que é a reflexão que eu queria dividir. Mas aceitar a dor, Iraí, é compreendê-la, né? Sim, Compreendê-la, compreender a dor na sua essência. O que que ela está fazendo com você? Que aí sim, mais do que você aceitar, você compreende e trabalha o seu ser pela dor que você está recebendo. E aí você utiliza este ensinamento, essa energia que vem com a dor, né, para que você se sinta mais ser humano, né? Você transforme o seu ser num ser melhor. Essa é a sacada, é compreender a dor. Não é fácil, não é fácil. Também não é fácil de você é, moldar o seu ser pelo amor. A gente grita em todas as casas espíritas, em todas as palestras, em todas as preleções, a gente grita do amor, da caridade, ver o próximo, de cuidado com os inimigos, trate bem as pessoas, faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Tudo isso é uma forma de você se moldar pelo amor. E você não precisaria de ter a dor como precursor do seu crescimento espiritual. Mas a gente não consegue fazer isso na sua totalidade. Portanto, a gente tem uma forma de aumentar a nossa caridade, nosso amor ao próximo, é, fazer com que os outros sejam seres melhores a partir dos nossos exemplos, e com estes aspectos eu posso crescer espiritualmente, se não com a ausência da dor, mas com uma dor muito menos agressiva do que eu deveria ter para ter o mesmo crescimento espiritual. Então, eu posso efetivamente ser um ser espiritual mais forte, né, como espírito, sem dor, do que só com a dor. e quando vier a dor, tem mais um argumento até matemático aí, que talvez lá na frente também vai dar outro reforço. Quando a gente se revolta com a dor, a gente está sofrendo duas vezes. Você está Claro, sofrendo com a dor e com a revolta. A partir do momento que isso. você aprende previamente que é importante saber conviver com a dor, você vai aceitá-la. Então você vai ter uma vez só, entre aspas, um sofrimento. Se você se revoltar, você vai ter a dor, mas o que vai ocorrer de consequência em cima dessa revolta. Isso é matemático, inclusive. Aproveitando a tua deixa aí, quando eu tenho a dor e eu sofro com ela, no sentido de lamentar, eu perco a oportunidade de fazer uma reflexão sobre ela. Exato. Portanto, eu só vou sofrer, né? A dor só serve para sofrimento, não serve mais como processo educativo. Pronto, não serviu para nada, serviu só para o sofrimento. E o que vai acontecer lá na frente? Provavelmente vem uma outra dor para que você tente, de alguma forma, agora, compreender a dor e utilizá-la como processo educativo e não como sofrimento. O sofrimento tira a oportunidade de crescimento E, espiritual, para, falando de e, elevação. pedindo, e pedindo licença para a Patrícia, só 30 segundos, e dá para a gente associar, parafraseando um ditado que dá para trocar as palavras. Não tem um ditado que diz: se a dor é inevitável, relaxe aí eu vou acrescentar, e entenda essa dor, né? Se Entenda. a dor é inevitável, relaxe três pontinhos. Eu acrescento, aprenda com essa dor que você empata as circunstâncias. Perfeito, perfeito. Fala, Patrícia. Tem uma música do Titãs que fala exatamente isso, né? Não fuja da dor. Fugir da dor é fugir da própria cura, né?
Isso Porque Exatamente. a mesmo. gente acaba não enfrentando, né? Esse domingo eu fiz a preleção no centro aqui de Santa Catarina, falando sobre amar o vosso inimigo, né? Então a gente acaba aprofundando, estudando e procurando um material, enfim. E muitas vezes, né, a gente fala, nossa, eu tô sofrendo, porque sempre o outro é inimigo, né? A gente não é inimigo de ninguém, né? Sempre é o Não, outro que é o nosso inimigo, né? A gente nunca. não tem inimigo. E, já começa por aí, né? Eu não sou inimigo, o outro é que é meu inimigo, né? Mas a gente, então, já começa por aí a nossa soberba de achar que só o, né, de apontar o dedo. E muitas vezes a gente tem que agradecer esse inimigo que está trazendo aquela dor, porque é aquela dor que a gente vai aprender, é com aquela dor que a gente vai aprender. Às vezes ele está trazendo aquela dor porque nós fizemos o nosso contratinho lá em cima, e quando chega aqui, ele é só um instrumento para ser uma prova para a gente, para ver se realmente a gente está aprendendo a lição. Então, muitas vezes a gente ouve as pessoas falar assim: nossa, mas tudo se repete na minha vida, está acontecendo de novo a mesma coisa. Então, algo precisa ser aprendido. Porque se está acontecendo de novo a mesma dor, do mesmo jeito, talvez o seu inimigo é só um instrumento para você aprender aquilo. E não tem, é como uma prova mesmo, né? Enquanto você não aprende, você não vai passar para a próxima série. Né? Você vai continuar ali fazendo a sua recuperação, vai repetir se for o caso, por conta disso. E quem diz ainda, que é o que eu falei lá no começo, né? A gente não sabe das nossas vidas passadas, né? Mas será que eu não aprontei a mesma coisa com essa pessoa lá atrás e fiz ela sofrer tanto que hoje eu estou passando por isso? Porque a gente é muito arrogante, sabe, em apontar o erro do outro. E aí a história se vira para a gente aprender a ser humilde e falar: nossa, pode acontecer comigo também. Por mais que a gente fale, eu me coloco no lugar do outro, não adianta se colocar no lugar do outro com a nossa história, com a nossa vivência. É se colocar no lugar do outro com a história do outro, né? Então é fácil a gente falar assim: mas a pessoa escolheu isso, é isso, ela plantou isso, ela está colhendo isso. Ela pode até ter plantado isso, mas talvez não era a intenção dela. A gente também às vezes escolhe alguma coisa que fala assim, putz, mas não era assim, né, que eu imaginava, não era assim que eu pensava. Tá doendo mais do que eu imaginei, tá doendo, mas é isso que realmente a gente precisa. Então, acho que tudo isso que acontece na vida da gente é para a gente ir contra as três maiores chagas, né? Que a gente costuma dizer assim, né? Quem é, Mas quem tem o voe não voa, né? É a vaidade, o orgulho e o egoísmo, né? Enquanto a gente tiver vaidade, enquanto a gente tiver esse orgulho, enquanto a gente tiver o egoísmo, nós vamos sentir dor, sim, até a gente amenizar, até a gente baixar a nossa bola, né? E A o gente Isso precisa Patrícia aí. baixar a nossa É. bola, né? vai baixar a bola com o que a Paty leu lá no final do segundo parágrafo. O aguilhão atenua o orgulho. Eu até na hora lá que eu li, eu fui olhar no dicionário o que que é esse aguilhão. Aguilhão é um sofrimento que causa pena. Então, a hora que você estiver passando por essa dor que chega a causar pena é a hora que você começa a arrefecer o seu orgulho. Realmente, o orgulho, egoísmo e vaidade, né? Que vira o voe que você falou aí. Dessa forma. É isso mesmo. Do amar os vossos inimigos é interessante, assim, grande parte de nós, o grande inimigo de nós somos nós mesmos, né? Exatamente. Somos nós mesmos. Então, quando Jesus fala, amai os vossos inimigos, ele quase que disse assim, né? Quase diretamente disse, ame primeiro você, efetivamente, porque a hora que você aprender a se amar verdadeiramente, os teus inimigos ficam muito pequenininho perto de você no sentido de inimigos, né? Porque você só tem inimigos, ou alguém é inimigo seu, ou você é inimigo de alguém, porque você não conseguiu se amar ainda na sua intensidade, na sua totalidade. E você ainda bate contra você todo o tempo, todo o tempo. Então, amar os vossos inimigos é muito mais.
muito mais simples, né, na compreensão do que a gente fala assim. Nas preleções que eu faço, o pessoal fala assim: mas como é que eu vou chegar no meu inimigo e ser amigo dele a partir de agora? Quem disse que precisa ser isto, né? Mas é assim que as pessoas pensam, porque literalmente é isto: ame os seus inimigos. Eu tenho que ir até o pseudo-inimigo meu e abraçar, pedir perdão, chorar, lamentar, ficar de joelhos. Quer dizer, não é esta coisa mecânica, é muito mais espiritual do que a gente imagina e está muito mais interior, né, interiorizado a nós do que exteriorizado. E a gente esquece, a gente quer fazer a coisa exterior. Volta outra vez a porcaria da matéria. A matéria nos leva a pensar assim, enquanto que espiritualmente a gente deveria pensar ao contrário, pensar no interior. É o meu eu interno é que faz a diferença forte, não o meu eu externo. Aquilo que as pessoas pensam de mim, ou aquilo que as pessoas olham em mim, é diferente. Mas é grave isso. E essa É porque a compreensão do eu comigo mesmo é mais complexo, mas eu diria assim, muito mais simples, que o controle é totalmente seu. Você tem controle absoluto disto com você. É só você determinar que é seu e você controla. E no outro você não controla, no externo você não controla. Então, nesse sentido é simples. Não falei que é fácil, eu falei que é simples, né? na verdade, o amar o inimigo não é a mesma coisa do que você amar o seu filho, do que você amar os seus Não é. pais, né? É você simplesmente eliminar, simplesmente, né? Não é tão simples assim, mas é você eliminar o ódio, o desejo de vingança, né? Desejar para ele aquilo que você não gostaria que desejasse para você. E é legal porque esse capítulo vem bem depois do capítulo que é a maior lei, né, do Espiritismo, que é a lei de amor, né? Então, um Sim, capítulo antes é ame ao próximo como a si mesmo. Esse próximo pode ser seu inimigo. Aí vem ame o seu inimigo. Então, é um conjunto de aprendizados que a gente vem trazendo para ir acumulando. É como a escola mesmo, né? Degrau por degrau. sim. E se a gente não aprender a primeira a equação do primeiro grau, do segundo, a gente não vai conseguir fazer a terceira nem a integral. Então a gente tem que aprender e às vezes a gente fica patinando naquilo. Só o fato de eu não desejar mal para o outro, sendo ele, eu taxando ele como meu inimigo ou não, porque às vezes ele nem é, né? Sou eu de novo, né, que estou taxando ele como meu inimigo. Às vezes ele é só um instrumento para minha lição. A gente já andou um pedação, né? Não é fácil, é simples, né? Sim, isso não é fácil, exatamente isso. Alguém mais? Tem um pessoal quietinho aí, o Divanir está quietinho, rapaz. Ele não quer saber de conversa hoje. É isso, Eu estou Divanir? mais atento aqui à conversa do que às opiniões ainda. Porque no começo, quando eu estava na reflexão, né, e a gente tá juntando os elementos, né, eu estava pensando nessa questão do amor e da dor, né, e de uma coisa que eu tinha ouvido uma vez, né, nós somos aqui como crianças espirituais, né, nós estamos no estágio de evolução aí que tem muita maturidade. E quando a criança é muito jovem, né, isso que vocês já falaram aí no começo, ela aprende muito com a dor, mas não necessariamente com a violência, né? É que no passado aí, nossas gerações anteriores aí, o tal do castigo e da dor era muito na questão violenta mesmo e de privação de uma série de coisas, né? Mas a dor, quando te negam algo que você quer, a dor aparece, né? Já, né, a criança, ela, quando recebe um não contundente assim, dói, mesmo que não tenha nenhuma ação física, né? E eu acho que é isso, essa dor aí que tá pra gente é pela natureza, né? Quanto mais maduros espiritualmente estivermos, menos dor sentiremos, né? Assim, ou o efeito dela será muito brando, né? Porque já estaremos mais maduros e entenderemos que é um aspecto de ensino aí.
Mas Então, isso aí, fale mais. Você tem conteúdo para discernir aqui, divulgar. Assim você cresce espiritualmente também. Você está fazendo doação, caridade. Obrigado, Adriano. Mais alguém? Não? Vamos ler mais um pedacinho, então. Dores e doenças psicossomáticas. Quem pode ler? 14:4 acho que não foi lido ainda, né? Isso mesmo, 14:4. Desculpa. As maiores dores. Ele já está Eu dolorido posso de ler. falar de dor, né? Eu posso ler. Por favor. As maiores dores. As maiores dores são mais lembradas aos homens que os grandes feitos, apesar de ambos serem exemplos de procedimentos. Para que uma vida seja completa e fecunda, não é necessário que nela abundem os grandes atos de sacrifício, nem uma morte dolorosa aos olhos de todos, precisamos aprender com as pequenas dores. Admiramos Cristo, Sócrates, Joana d'Arc, Gandhi, entre outros, porque mesmo quando ultrajados e humilhados, não moveram uma agulha contra alguém, bem como não tiveram necessidade de blasfemar contra o Pai ou mesmo maldizer quem quer que seja. Suportaram suas dores com determinação e coragem. Lembramos a admirável figura de Chico Xavier, que por inúmeras vezes foi caluniado e atingido verbalmente com as maiores maldades, e sequer uma única vez soube oferecer uma recíproca que não fosse o silêncio e um entendimento verdadeiramente cristão. É verdade. As maiores dores são mais lembradas aos homens que os grandes feitos, né? As grandes dores. Pô. Nós lembramos. Outro dia eu estava fazendo uma preleção e eu estava fazendo uma crítica, né? Na realidade, é uma observação. Toda vez que a gente fala de Cristo, a gente lembra da crucificação de Cristo, né? Por que você tem que lembrar da crucificação de Cristo? Não dá para lembrar de Cristo mais humano no sentido de inteiro, sem dor, é, transferindo informação, fazendo as preleções dele às pessoas, é, cuidando do ser humano em si. Não, eu tenho que ficar lembrando da crucificação, dos momentos de dores, né, dele, que para nós foi muito mais as dores de Cristo foram educativos para nós e não para ele. Ele não precisava de ser educado pela dor que sofreu, mas a gente lembra de Cristo pela dor dele. Mas eu não aprendi com a dor dele em mim. Eu faço disso um momento de reflexão, de pena, né? Não é isto. Nesse momento, Jesus não precisava que nós sentíssemos dores, penas, né, pena, né, do sofrimento dele, porque ao passar por aquilo, ele deixou um exemplo fantástico, né, de humildade, total humildade. Mas a gente precisa ficar lembrando desses grandes exemplos de dores. Você, Bem, você me pode encerrou. falar aí, depois o Vanderlei. Você me ensejou duas observações. A primeira é que tem uma série que está passando aí, acho que é Chosen, Os Escolhidos, que dá uma resposta parcial à sua indagação super oportuna. Realmente ali nada de Gólgota, de Calvário, nada. É abordada a fase de Jesus em que ele passa as coisas boas. E a segunda observação que eu queria fazer é que por que que sempre foi enfatizado. Eu era criança, eu ficava triste quando chegava sexta-feira da Paixão, eu falava, oh meu Deus, Jesus vai morrer outra vez, aquela história toda. Mas sem querer julgar ninguém, eu acho que isso é feito por certas religiões a quem interessa educar o devoto pela dor, pelo castigo, sabe? Mais numa forma de doer mesmo, para tentar conseguir adeptos através da dor, porque se fosse para mostrar prazer, prazer, né, as ovelhas seriam dispersadas. Esta foi a reflexão que eu fiz.
Vanderlei? Eu acho que o próprio ser humano, ele gosta da dor, do sofrimento. Você vê, por exemplo, a nossa mídia. O que divulga a nossa mídia? São notícias que causam o quê? Dor, sofrimento. Coisas boas que trazem lembranças boas ao homem, a própria mídia não divulga quase. Né? Então, até nisso a mídia explora, né? Que dá mais ibope. São notícias que provocam dor e sofrimento no ser humano. Isso mesmo. Então, nós precisamos tirar esse estigma de nós, né, o Vanderlei, porque nós sabemos disso. E nós que estamos aqui, esse grupo e outros grupos semelhantes a este, tem a responsabilidade de divulgar esta, esta coisa errada que o ser humano ele incentiva nele mesmo a violência, né? Você vê os jornais por aí, só divulga violência, só divulga violência. As pessoas gostam de saber. Aí até eu vou dar a mão à palmatória que teve um editor há uns 15 anos atrás, eu li um editorial de uma revista e o cara explicando assim, ele falou: ainda bem, e a explicação dele é coerente, ainda bem que os jornais e do rádio e televisão divulgam muito a violência, porque isto é uma minoria, porque se fosse maioria, não daria o ibope que dá. Quando começar a divulgar somente as coisas boas, os prazeres, as coisas importantes, é que estas serão minoria. E aí sim vai ficar pecaminoso. É interessante. A analogia é muito boa. Eu gostei muito. Mesmo assim, eu não preciso ficar ouvindo e dar uma atenção para essa minoria que é violenta, embora seja uma minoria. É muito menos violento do que a mídia propaga, é muito menos. Mas eu não preciso, nós não precisamos. Eu não tenho televisão aberta na minha casa há quase 20 anos. Eu desliguei a antena externa e me dou ao direito de escolher os filmes que eu tenho nos streams, dois ou três streams. É lá que eu vou buscar a minha diversão, quando eu quero. E eu escolho. E eu desligo a hora que eu quero, quando o streaming, o filme que está no streaming não me convém, eu desligo. Eu escolho. Me dou ao direito dele. Quando você tem uma televisão aberta, tipo Globo, Record, Bandeirantes e tal, você não escolhe, ele te escolhe. É bem diferente. Ele escolhe o que você quer ver, o que você vai ver. Você tem ainda a oportunidade de escolher de canal, mas todos os canais são semelhantes, né? Você sai de um, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, só muda o locutor. Só, basicamente as notícias são as mesmas. E aí a tua escolha é muito menor. Quando você não tem, aí a tua escolha é maior. Você determina até em desligar. Fala, não quero mais saber e vou, vou pegar um livro, vou ouvir alguma coisa mais interessante, vou ler alguma coisa mais interessante. E essa é a escolha que nós aprendemos a fazer. E com isto, voltando na matéria aqui da dor, quando eu faço isso, eu elimino ou diminuo a necessidade das dores para eu aprender. Eu posso agora aprender pelo amor. De vez em quando eu vou dar uma escorregada, claro, aí vem uma dorzinha para fazer lembrar que ela não é conveniente, né? Escorregada não é conveniente. Eu volto, levanto e vou andar outra vez. Prendo com o escorregão. Mas eu tenho que determinar o meu padrão de conduta. O que que eu quero para mim? É isto, isto e isto. Não o que eles querem para mim. Você Eles, vê, outros, né? o Corinthians tem uma das maiores torcidas do Brasil. O pessoal gosta de sofrer. Pô. Então, você vê. Ah, vamos pular essa, pula essa. Aí, ó, tá vendo? Aí, ó, a Isso é polêmica devido agora. à baixa Mas, maturidade evolutiva. é... Mas tem os palmeirenses também que ficaram tristes aí a semana passada, né? Faz parte, né?
Faz parte. Vida não é só Então, ganhar também, né? também não dá. Tem que dar chance para os outros, é isso? Exatamente. Legal, legal. Vamos ver um pedacinho, por favor? 14, 15, que dores e doenças psicossomáticas. Eu posso ler. Por favor, Tati. Qual que é o capítulo? Ah, aqui. 15. 14. Mas eu já tinha ido lá para 14, 5, desculpa. A dor física é, em geral, um aviso da natureza, que procura preservar-nos dos excessos. Sem ela, abusaríamos dos nossos órgãos ao ponto de os destruir antes do tempo. Persistindo em desconhecer os avisos da natureza, deixamos a doença desenvolver-se em nós. A dor física resulta da desproporção entre a nossa fraqueza corporal e as forças colossais da natureza. Os ataques contra o corpo do homem são de origem física, radiações, quedas, tombos, de origem química, queimaduras, e de origem biológica, micro-organismos. Esses ataques da natureza forçam o homem a buscar suas causas, suas origens, investigando e pesquisando. Enfim, desenvolver armas de proteção e, com isto, desenvolver o uso da intelectualidade. A grande maioria das doenças e dores tem origem no psiquismo, que está sujeito a hábitos perniciosos ao corpo, vícios e até mesmo defeitos da alma, que irão se instalar no corpo físico. Assim, a dor física produz sensações e o sofrimento moral ocasiona sentimentos. Que forte, hein? Forte, forte. É isso mesmo, é isso mesmo. Uma está bem entrelaçada com a outra, né? Bem forte mesmo. E ele está falando que a dor física é um aviso da natureza, é um alarme. Vamos entender que a dor é uma espécie de sensor em nós, e quando você não sabe de seus limites, ou você não entendeu o seu limite com relação ao cuidado que você tem que ter com o seu próprio corpo, ou com seus órgãos, né? É o corpo na composição de órgãos internos, ele vem a dor como um alarme para você tomar Tipo, atitude. mané, para aí que tá ruim o negócio. Você Para tá que a fazendo coisa tá alguma coisa. braba, né? A coisa tá braba. E aí ele diz. ah, a dor física resulta da desproporção entre fraqueza corporal e forças colossais da natureza. Nós somos os seres frágeis, né? Se você olhar a natureza, nós seres humanos, somos seres bem frágeis, fragilizados. E se a gente não saber usar a natureza, nós vamos nos tornar vítimas da própria natureza. Na utilização ou má utilização da natureza. Então, precisamos utilizar. Como nós somos seres egoístas, gananciosos, a gente busca muito mais do que a gente precisa. Ou pega muito mais daquilo que é proibido, não no sentido ruim da proibição, mas proibido porque você é um ser frágil e se você utilizar-se daquilo, você vai causar danos em você. Mas a gente não enxerga isso, porque o nosso egoísmo, o nosso orgulho é tão exacerbado que quando eu olho para a coisa que é teoricamente proibido, eu não enxergo como proibido porque eu sou um ser majoritário. Eu sou maior que a própria natureza que me envolve, né, que está no meu entorno. Então, essas dores são sensores que estão alerta. Quando você exagera em algum ponto, ele grita, né? Te dá um empurrãozinho, te dá uma cutucada, às vezes uma cutucadinha um pouco mais agressiva, para que você tome cuidado com aquilo que você está fazendo. Então, esta é a função
uma das funções da dor, né? Na preservação da fragilidade do corpo humano perante a natureza. E ele dá aqui alguns exemplos, né, interessantes aqui. Os ataques contra o corpo do homem são de origem física, radiações, quedas e tombos, né? Química, queimaduras, é, biológicas, micro-organismos. Tivemos aí, agora há pouco, os micro-organismos causando um dano monstruoso em nós, né, da Covid. Seres infinitamente menores do que nós, infinitamente, não visível ao olho humano e causa um dano terrível no ser humano. Causa um dano fortíssimo. E a gente teve que se preservar, não tomar atitudes erradas com relação a este micro-organismo. Tivemos que respeitá-lo na sua totalidade, total. Se não respeita, ele derruba você, ele manda você para o plano espiritual muito rápido. Então, era melhor respeitá-lo. Percebe que esse sensor da dor, né? E às vezes essa dor não vem em você, mas ela não vem em você direto, mas vem de forma indireta. Quando você perdeu um ente querido seu, esta dor te provoca a tomar cuidado com você. Então, é um sensor ainda sentimental, né? Onde no seu mental existe esse sensor também. Você pode ter o mesmo dano que foi causado no outro. No caso lá da Covid, ficou bem prático isso. E, ô, É, Custódio, eu oi. só anotei aqui para falar dessa parte que você acabou de citar aí, o final desse parágrafo aí que você leu. Enfim, o homem deve desenvolver armas de proteção e, com isto, desenvolver o uso da intelectualidade. Aqui é uma exceção para aquelas dores silenciosas, aliás, para a ausência da dor. Eu até pus entre parênteses aqui o PSA, né, que é o exame que o homem faz, que é silencioso. O problema é silencioso, não manda dor para avisar, só que você tem que usar a intelectualidade, o autoconhecimento, o estudo, para se utilizar da prevenção, etc, etc. Hoje nós temos a ciência, que ela andou bastante ah, com a tecnologia a nosso favor. Então a gente tem que usar essa tecnologia para que haja uma preservação do ser humano. Nós nos preservamos como, como, como preventivo, né? Para que não ocorram prováveis doenças, desculpa, prováveis dores ou doenças que venham a acontecer. Teu exemplo é bom, PSA é isto, né? Para nós homens. A última frase aqui é: assim a dor física produz sensações e o sofrimento moral ocasiona sentimentos. Uma frase de uma reflexão muito forte aqui, né? A dor física produz sensações e o sofrimento moral ocasiona sentimentos. Quando a gente fala em sofrimento moral, nós estamos aqui trabalhando o nosso espírito, né? E aí é aquilo, né? Como nós não conhecemos muito bem a nossa vida espiritual, quando ocasiona sentimentos, e esses sentimentos causam dores espirituais, né? E a gente não tem muito controle sobre isso. A dor física é mais fácil de ser controlada. A dor espiritual causa outros danos que a gente precisa normalmente buscar ajuda externa, externa a nós, né? Vamos ler um pedacinho? Revolta contra a dor. Divanir não leu ainda. O Divaneiro precisa ler. O Divaneiro está entrando no ócio, não é, Eu vou Divaneiro? ler então. Hã? Tô no office. Eu acho que você está precisando de dor, você está entrando no ócio. É, pois é. Quem sabe fica criativo, né? Quem Eu tô sabe fica esperando esse mais ócio criativo. criativo. Isso aí. Então vamos. Revolta contra a dor. Na infância espiritual, o homem se rebela contra as dores, contra as doenças e contra os sofrimentos, ocasionando assim novos sofrimentos.
O entendimento no lugar da revolta nos traz aprendizados valorosíssimos. E ainda, a revolta torna a pessoa ácida, pessimista e, por fim, solitária. Precisamos urgentemente entender a função da dor. Caso contrário, estaremos punindo duplamente a nós mesmos e ao próximo. A confiança na existência divina, e nos desígnios da providência, nos fornece esperanças de dias recompensados. Mas o próximo para nós, por favor. Esse já falamos Tá bom. bastante disso, né? É. A dor como ferramenta de evolução. O sofrimento nos animais já é trabalho de evolução para os respectivos princípios inteligentes que com eles coexistem, lhes fornecendo os primeiros rudimentos de consciência. O mesmo sucede com o ser humano nas suas reencarnações sucessivas. Se a alma vivesse livre de males, ficaria inerte, passiva, ignorante das coisas profundas e das forças morais que nela jazem. A escala evolutiva se faz com experimentos diários, resultantes de esforços contínuos. Esses experimentos são sempre frutíferos, pois nos mostram resultados benéficos ou maléficos. Os benéficos se traduzem em prazeres e os maléficos em sofrimentos. A dor também é eficaz nas coletividades. A ameaça das feras e dos flagelos obriga o indivíduo a procurar seu semelhante. Foi dos sofrimentos comuns que o homem desenvolveu as ciências e as técnicas. Isso aí. No primeiro da revolta contra a dor, nós falamos bastante, né? Quando ele fala aqui da infância aqui, aí nós falamos bastante da nossa infância como ser humano. E aqui ele está falando da infância espiritual. O sentido é o mesmo, ok? Se eu não consigo entender a dor, eu, na minha infância espiritual, meu processo evolutivo ainda está aquém. E é claro que para a compreensão da dor vai demorar um pouco mais. Eu preciso crescer. Claro que neste caso as dores são é, mais agressivas, no sentido de tornar mais educativo, para que ele compreenda. E às vezes é repetitivo, até que ele compreenda. E quando a gente fala aqui como ferramenta da evolução, é porque a gente já está falando no ser que faz a compreensão da dor como ferramenta, né? Como se a gente estivesse usando um martelo, um serrote, um machado, uma enxada, e eu já sei para que servem essas ferramentas, eu sei utilizá-las. Então, quando eu uso a dor como ferramenta, fica mais fácil. Claro que neste momento eu tenho a compreensão total do processo da dor e como eu vou utilizar esta dor como processo educativo. Neste momento, sim. Enquanto eu não entender esta dor como ferramenta, ela não é um processo educativo. Só vai tornar um processo educativo no momento em que ela se torna uma ferramenta. Eu a compreendo como uma ferramenta, ok? Eu escrevi ao lado aqui, o Muricy falou que a bola pune, né? E eu acrescentei que a dor ensina. Dor ensina. Dor ensina. E aqui ele dá vários exemplos, né? Escala evolutiva com experimentos diários, exatamente. E aqui, em algum momento, nós lemos aqui que nós deveríamos ou devemos aprender com as pequenas dores, aquelas coisas que quase a gente não sente, é só um, um apertãozinho, né? Que ela deveria ser um aprendizado, porque vem aquele apertãozinho, se você não aprender com ele, vem um apertãozão, né? Vem um beliscão aí. Então, aprenda com uma cutucadinha, que seria uma dor leve. Se não, vem um beliscão, ou vem um tapa, ou vem uma pancada. Evite a pancada, comece a aprender com as pequenas coisas. Aqui ele está dizendo exatamente, experimentos diários, resultantes de esforços contínuos. Você precisa aprender com as coisinhas pequenas que acontecem, que são os sensores alertando você ou nos alertando, né? É Ele uma fala coisa, dos benéficos, dos maléficos, que causam sofrimento, outros causam prazeres. Também tem as dores que causam prazer. E aí, as dores coletivas são aquelas que promovem o, o crescimento da ciência, né? A gente viu na Covid, que a ciência correu muito rápido aí para desenvolver métodos
para disseminar a danada da Covid através das vacinas. Claro que, além das vacinas, teve algum outro movimento humano, né? Tivemos que nos precaver, correr para ficar em casa, cuidado com a contaminação, mas, de qualquer maneira, a ciência nos ajudou bastante, até na compreensão da doença. Isso é, isso é muito bom para a ciência, né? Para a gente, nas É uma, próximas, tomara que não tenha tão agressivo assim, nas próximas a gente já saber como se cuidar. Próximo é: a dor é um castigo? É uma pergunta, né? Dores coletivas. Quem pode, quem não leu ainda, Eu leio, eu leio. vamos lá, Vanderlei. 14.8. A dor é um castigo? Dores coletivas. Não são poucos que traduzem a dor como castigo divino. Para esses, ainda reside a ideia de um Deus vingativo contra aqueles que não lhe prestam obediência. Esse castigo pode ser individual ou coletivo. Na fase elementar da espiritualização, a dor é entendida como castigo de Deus aos moldes do castigo aos maus procedimentos efetuados pelos pais genéticos. À medida que o homem avança para uma maturidade e independência espiritual, adquire uma nova visão sobre a dor. Os grandes flagelos, as grandes catástrofes, passam a ser entendidos como ensinos e aprendizados na melhoria da vida de relação. Aqui, quando fala em dores coletivas, tem que tomar cuidado com o termo, né? Castigo divino. Então, Deus é justo, Deus é divino, efetivamente. E ele não tem o porquê criar métodos de, de castigo. Então, tudo que acontece, em termos, tudo aquilo que acontece que causa um processo de dor, tem por trás uma explicação, lógica ou não, para nós, né, como seres humanos, de um processo educativo. Muitas vezes a gente não compreende, né? Um tsunami que aconteceu lá em algum lugar, por que acontece esta coisa, essa catástrofe lá com aquela população, parece que aquela turminha lá não fez nada, aquela população não fez nada, não tem o que aprender com aquilo. Mas é o nosso entendimento que moramos aqui no outro lado do mundo. Mas certamente tem, certamente tem. E só falta a compreensão nossa. Como nós não compreendemos, é muito parecido com o milagre. Aquilo que a gente não compreende, a gente trata como se fosse milagre. E não é. Na realidade, tem um motivo e tem uma explicação lógica divina maior do que a nossa. Ok? Dor e o materialismo. Nath, você pode ler? o cético, o Eu ateu leio. É Ah, o e o. 14:9. Desculpa, Raimundo, desculpa. vai, deixa que eu leio o próximo, vai. Então você Beleza. leu 14:10, Primeiras Damas. O cético, o ateu e o materialista questionam a existência de um Deus onde há dor, doenças, catástrofes e sofrimentos. Não conseguem conjugar a existência simultânea. O poder divino seria capaz de remover tudo isso, pensam eles. Se isso não ocorre é porque Deus não existe ou que ele não tem poder para isso. Não enxergam o lado benéfico da dor e do sofrimento. Na verdade, é muito fácil de nós compreendermos isso, né? Quando a gente fala, quando o ser é um materialista, ou um cético, ou um ateu, ou um materialista, qualquer um dessas três segmentos, ele não acredita num ser divino, ou num ser que seja capaz de promover a vida, né? Como promove. Quando acontece isso, a explicação de tudo é material. Aí fica mais difícil para ele compreender como nós compreendemos como um processo evolutivo.
Porque o homem não precisa evoluir quando ele é matéria, né? Em si, não. Ele já vive por si só, tem uma matéria constituída, uma lógica pronta, para que evoluir? É só nascer e morrer, e viver o intervalo, né? Isso É. é a simplicidade do materialismo, quando você não tem um ser divino, como nós pensamos, é um ser divino que é, conduz a vida a partir das leis divinas, né? E que a gente sabe que a justiça divina ela é justa para com todos, com tudo e todos que aqui vivem. É complicado, não dá a lógica dessa turminha aqui dos ateus materialistas e céticos é bem diferente da nossa lógica. Então, tentar compreendê-los não dá com a nossa lógica. E nem eles vão compreender eles em si com a nossa lógica. Portanto, é cada qual com a sua lógica, nós com a nossa e ele com a deles, né? Não dá para tentar explicar deles e vice-versa. 14:10. Agora, quem é o Raimundo? Ele levantou a mão ali? Vamos É, lá, Raimundo. 10. Bem-aventurados aflitos. Jesus, o grande psicólogo dos homens, dava essa versão às aflições. Falava-nos da importância do sofrimento. Como espírito puro, espírito crístico, tem o conhecimento da função educativa da dor, e por isso bendizia aos que padeciam em aflições, pois era essa a ocasião oportuna na lapidação das almas. Os céticos, ateus e materialistas se riem dessa ingenuidade, pois se encontram ainda cegos da visão e da compreensão holística do mundo. Isso, né? Esse capítulo tem bem a ver com o de cima, né? Quando a gente fala aí os bem-aventurados, os aflitos, é, nós estamos dando a importância do sofrimento. Não no sofrimento no sentido de sofrer com a dor, mas nas dores percebidas pelo corpo, né? Esta dor é um processo de purificação espiritual. E quando a gente fala em purificação, não é torná-lo limpo, mas é torná-lo evolutivo, compreensivo em si, né? É fazer com que nós, como espírito, nos tornemos seres mais evoluídos é, na compreensão de quem somos, né? Como espirituais, como seres espirituais. É isto. Não, a gente fala seres puros, parece que essa pureza vem de limpeza. É outra limpeza, né? A limpeza de crescimento espiritual, de evolução, de estar melhor como espírito. Aí ele fala dos céticos e dos materialistas, novamente, a lógica deles é diferente, não dá para fazer qualquer tipo de comparação com eles. A dor no Gólgota. Agora sobrou para quem? Nesse 14:10 ainda, devemos nos lembrar que Jesus falava disso, porque ele passou por essa experiência, então. Claro. Claro, é fácil. E ele compreendia, né? Além de ter passado, ele compreendia o porquê. O que os materialistas passam também, mas não compreende o porquê. Aí, para eles, isso é simplesmente é um efeito, não é né? É só um efeito. Não tem a causa, o porquê. Mas só que ele faz essa frase, se eu não me engano, é no Sermão da Montanha, né? Então ele não tinha ainda passado pela culminância do Gólgota ainda, né? Mas ele já sabia o que ele ia passar, né? Ele já tinha a aflição já tinha a percepção das dores que ele ia passar. Não, e também nas suas várias reencarnações, ele passou por sofrimento, por dores. Ele não Isso. nasceu espírito puro. Mas a pessoa não lembra as fases reencarnatórias pregressas. Oh, não sei de Jesus, tá? Não sei.
Em se tratando de Jesus, a gente tem um enigma aí, viu? Vamos lá. Dor no Gólgota. Agora é a Tati? Precisa abrir o microfone. Estão me Pronto. ouvindo? Sim. Yes. Muitos creem que as dores e o sofrimento de Jesus no Calvário tiveram objetivos salvíficos, salvíficos. Ah, de se salvar, essa Isso palavra mesmo. é, né? Objetivo de E salvar mais, alguém. sim, e mais, esse martírio se fez para que pudéssemos usufruir a salvação do fogo eterno. Para tanto, precisamos crer nisso e passar a levar uma vida regrada, disciplinada e temente. O questionamento que se efetua é se tal procedimento é suficiente para habitarmos o reino, ou se trata de um novo mito que a filosofia deve voltar a inquirir. Inquirir aqui no Não, não sentido é de uma pergunta, discutir. na verdade. É, É. Então, eu já falei disso, né? A minha reflexão a respeito das dores que Jesus passou no Gólgota. Primeiro que a gente deve ficar lembrando disto, né? Porque a dor, ok, ele passou a dor, mas provavelmente ele não sentiu a dor, não na necessidade de crescimento espiritual, que ele não precisava. Aquilo foi muito mais exemplar para nós, sabendo que ele fez isso com uma humildade danada, não precisava passar por aquilo. Efetivamente, não. Como ser espiritual que é, mas era na época como encarnado, ele não tinha necessidade nenhuma de passar por aquilo. Fez aquilo somente para demonstrar o quanto é importante a humildade, mesmo sendo um ser espiritual de grande elevação. Então, esse exemplo para nós é importante, não a dor que ele sentiu, não o sofrimento que ele passou. E aí, essa discussão vem exatamente nesse momento. Ele não morreu na cruz para nos salvar, como está escrito aqui. É bobagem isso. Ele não precisava passar por aquilo para salvar alguém. Porque a salvação não está nele, está em nós, né? Se eu quero me salvar, cabe a mim, não cabe a ele. É muito fácil transferir isso para alguém. Você me salva? É fácil. De que, você me ajuda aqui para eu me salvar. Não, você se ajuda a se salvar. É você que vai criar as situações é, propícias para o sua salvação, né? A partir de você mesmo, né? Das suas atitudes. Essa é uma ideia muito mais dos evangélicos, dos católicos, né? Cristãos que pensam dessa forma. Nós temos que inquirir muito mais, ou seja, discutir muito mais filosoficamente a respeito desse ato em si e transformar isso num ato importante para nós, cada um de nós, não para ele, né? Jesus não precisava disso. Ok? Conclusão, deixa que eu leio. Posso? O Iraí quer falar. Vou ser rápido. Eu vejo um ato simbólico nesse mito aí. Primeiro, quando fala se tal procedimento é suficiente para habitarmos o reino. Primeiro que o reino, ele mesmo diz, o reino está entre vós, né? O reino é aqui. Então, nós não vamos habitar reino nenhum supra-real, acima, metafísico. Então, ele mostra que esse reino aqui vai ser permeado de sofrimentos. É o que você falou, não precisamos ficar grudados lá, ser pregados na cruz, mas que a vida não é fácil, é agridoce. Eu acho que foi essa simbologia, né? Isso mesmo, isso mesmo. Conclusão. Não existe a menor dúvida que há um paradoxo entre a existência das dores e sofrimentos comitantemente com um Deus infinitamente bondoso, amoroso e misericordioso.
O não entendimento dessa incoerência teológica e os fracos argumentos racionais levam muitos ao ateísmo, ao materialismo e às frustrações. Somente a objetividade da dor através de funções indicativas é que podem explicar os fatos vivenciados pela humanidade. Lembremos sempre que a dor existe, tem sua função, porém o sofrimento é nossa opção. Ok? Falamos isso desde lá do comecinho, que a dor é muitas vezes obrigatória, mas o sofrimento é sempre opcional. E tomara que seja sempre opcional e que a gente opte por não sofrer. Porque se sofrer, você esquece do lado educando, né? Do lado educativo da dor. Ok? Esse, Passamos. eu só queria falar uma coisa, esse negócio da dor, ela é tão antiga que Buda já colocou isso há muitos anos atrás, antes de Jesus, né? Quando ele fala das quatro nobres verdades, que é todas elas sobre a dor. Olha só, esse negócio não é colocado, isso, isso já vem para a humanidade há muito tempo. É isso mesmo. Há muito tempo já vem essas coisas. E a gente ainda não aprendeu. Não, não, não mesmo. Não mesmo. Mas a gente vai aprender, Raimundo. Nós estamos nesse grupinho aqui de 7, 8 pessoas. Esses 8 aqui vão aprender. Os outros eu não sei, mas nós 8 vamos aprender aqui. Sem dor, sem dor. Vamos aprender pelo amor. Legal. Quem pode fazer aí os nossos agradecimentos finais para a gente finalizar esta noite? A Patrícia já fez o inicial, pode escolher alguém aí. Quem você escolhe, Patrícia? Quem fez o inicial foi o Irair, né? Então, o final é a Ah, foi Iraí. Ah, pensei que fosse você, Patrícia. Iraí, escolha alguém, então. Patrícia. Bem escolhido, Iraí. Bem escolhido. É, vamos acalmar os nossos corações, as nossas mentes, para que esse ensinamento fique guardado, né, no nosso íntimo, para que a gente consiga colocar tudo isso em prática, que a gente sempre dê aqueles 3 segundos, né, antes da gente reagir, e aí, tendo todos esses ensinamentos guardados no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, a gente consegue agir, né, antes de reagir. Então, agradecer a toda a espiritualidade amiga, aos nossos mentores que estão sempre nos intuindo, estão sempre nos orientando. Agradecer por essa noite, por esse conhecimento, por esse grupo, por estarmos aqui, apesar de todas as dificuldades. Pedir também por aqueles que não puderam estar aqui nesse momento, que estão com alguma dificuldade, com as suas dores, né, com a sua saúde, que nessa grande força fluídica, né, nessa intenção que nós temos no nosso coração de querer bem uns aos outros nesse grupo, das pessoas presentes ou não, isso possa chegar até as pessoas que estão precisando e que possa fortalecer cada um de nós. Que tenhamos uma ótima semana, que assim seja. Graças a Deus. A Graças a Deus. Deus. E um Obrigado forte pela paciência. Tenham todos uma excelente semana e a gente se vê na próxima segunda-feira por aqui. Ok? Um Até abraço a mais, gente. todos. Obrigado. Tchau. Com abraço. Obrigada. Deus, Ótima Tchau, gente. noite. tchau. Tchau, tchau. Então, a todos.